Na antiga criação, todos nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Paulo fala disso na epístola, quando você olha aí na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no verso de número 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Servilmente sujeitos, ou seja, nós estávamos debaixo de um jugo de escravidão. Mas Jesus entregou a si mesmo. Jesus foi até a cruz do Calvário pelos nossos pecados para nos arrancar pelas raízes dessa era perversa. E novamente, o que eu estou dizendo aqui é algo que Paulo também fala dentro da carta. Se olharmos Gálatas 1, verso de número 4, veja o que o apóstolo diz na abertura, na saudação da epístola. Ele faz aqui uma referência a Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo. Esse verbo significa arrancar com raiz e tudo, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, nós estávamos debaixo de um jugo de escravidão e jamais poderíamos nos libertar por nós mesmos. Então, Jesus vem até nós, se entrega na cruz do Calvário e promove uma libertação sem precedente. Algo que ninguém poderia fazer, ele, o Senhor, realiza na cruz do Calvário. Então agora nós somos livres. Ele nos libertou do império das trevas. E nós descobrimos dentro da própria epístola aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode perceber a conexão? Então, Paulo entende que nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós éramos escravos. Aqui no capítulo 1, verso número 4, Paulo diz, mas Jesus veio para nos libertar. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E então, fomos arrancados dessa era perversa. A partir daí, nós somos livres. Mas essa libertação tem um objetivo, a liberdade. Isso está dentro da epístola, Gálatas 5, verso número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, nós fomos libertos, mas precisamos vigiar, caminhar de maneira sóbria dentro desse lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. A liberdade cristã não é, em hipótese alguma, um pretexto para que nós venhamos dar oportunidade à carne, para que nós venhamos dar lugar às nossas próprias paixões. Mas essa liberdade é uma oportunidade de nos assemelharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo. O nosso Senhor, que se fez servo, nos alcançou. E agora que somos livres, nós somos servos do Senhor. E como nós vimos nas últimas ministrações, por causa do exemplo de Cristo, nós também somos chamados a nos tornar servos uns dos outros em amor. Esse exemplo é o exemplo do próprio Senhor. Paulo não está tomando o seu próprio exemplo, ele não está dando o seu exemplo como a referência. A referência é o próprio Cristo. Paulo fala disso não só na Epístola aos Gálatas, mas em outros textos. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, vamos ver os versos 5 a 8. É um texto muito conhecido, emblemático dos escritos de Paulo. Diz assim a palavra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ouça o chamado. Ele nos chama a olhar para Cristo, identificar o sentimento que havia em Cristo e agora que haja também em nós esse mesmo sentimento. Verso número 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, quando nós somos chamados em Cristo como servos do Senhor, esse chamado também cumpre a nós nos tornarmos servos uns dos outros. Mas isso
não é sobre nossa bondade. Isso tem a ver com o exemplo de Cristo. O próprio Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele agiu em humildade. E na vida de Jesus, durante o seu ministério messiânico, isso também foi evidente. Há um texto que, para mim, é um dos exemplos máximos da humildade de Jesus, de como ele se posicionou como um servo. Eu me refiro a João 13. Abra a tua Bíblia em João 13. Vamos ler dos versos 12 a 15. Olha o que o texto diz. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Porque os discípulos estavam perplexos nesse momento. Eles tinham acabado de presenciar o próprio Senhor, o Messias, o Filho de Deus, e eles acreditavam que Jesus era o Cristo. Pedro havia feito essa confissão, mas eles tinham acabado de presenciar o próprio Senhor lavando os pés dos discípulos. Então eles são todos perplexos, e aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? O texto continua: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Veja que Jesus não está desfazendo o seu senhorio. Ele está dizendo: não, vocês estão certos em me chamar de Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Podem perceber isso? O exemplo que Paulo está dando não é o seu próprio exemplo, mas é o exemplo espelhado em Cristo Jesus. Paulo reconhece isso na Epístola aos Filipenses. O texto de João testemunha o próprio Senhor lavando os pés dos seus discípulos, e agora todos esses ensinamentos estão ecoando também na Epístola aos Gálatas. Por isso que quando olhamos Gálatas, capítulo 5, dos versos 13 a 14, encontramos esse ensino nas palavras de Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então foi possível aqui rapidamente fazer um apanhado de como que Paulo lida com temas como escravidão ou servidão, libertação e transição de senhorios. Nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo e, uma vez como servos de Jesus, nós somos chamados a servir uns aos outros em amor. Nós fomos libertos da escravidão desse mundo perverso, do pecado, e feitos servos de Cristo, para que então voluntariamente, guarde isso no teu coração, esse chamado é um chamado a nos posicionar voluntariamente pelo Espírito Santo como servos uns dos outros, usando dessa liberdade para servir ao nosso próximo, para servir ao nosso irmão. Ninguém está aqui obrigado nessa noite. Você está aqui porque você entende que há um lugar de comunhão, há um lugar em que o Senhor Jesus proporcionou para nós na cruz do Calvário. Isso aqui é unidade, isso aqui é comunhão. E aqui está a eficácia e o resultado do fruto do Espírito. Quando nós falamos a respeito de Gálatas 5, os versos 22 e 23, que listam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito se manifesta nesse cuidado mútuo dentro da comunidade de fé. Então, quando nós estamos cuidando uns dos outros, nós estamos manifestando o fruto do Espírito. Não estamos manifestando a nossa própria bondade. Por isso, eu tenho sempre muito cuidado com termos como fraternidade ou assistencialismo, porque quando nós estendemos a nossa mão, nós estamos estendendo a mão do Senhor. Quando nós agimos com bondade, é o Espírito que está produzindo isso em nós.
Embora pessoas que estejam lá fora no mundo também manifestem atos de bondade, essas pessoas não reconhecem a fonte e, por vezes, estão até mesmo pensando em si mesmas, procurando de alguma forma se identificarem como pessoas boas. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, a nossa dignidade, a dignidade humana, ela é completamente ofendida. Porque somente na cruz nós reconhecemos que estamos com as mãos vazias para obter a salvação, para obter a presença do Espírito em nós. Isso é bondade e graça. E o cuidado que nós temos uns com os outros é a manifestação do fruto do Espírito. Paulo quer deixar claro que o fruto do Espírito não produz vanglória, não produz competições. O fruto do Espírito não produz invejas. Isso está no capítulo 5, no verso de número 26, o último versículo do capítulo 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque há uma tendência nas paixões carnais em transformar as bênçãos do Senhor em ídolos. E por que eu estou dizendo isso? Eu creio que, à medida que estamos estudando essa epístola, Deus está nos chamando para uma estação de romper na vida do Espírito. E eu sei que muitas coisas estão fazendo sentido para nós, porque é o Espírito que está revelando dentro dessa carta aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Então, quando nós nos apropriamos dessas verdades espirituais, haverá um romper, e eu declaro isso em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Nós iremos manifestar o fruto do Espírito, mas isso não pode ser uma base para o orgulho, uma base para um espírito crítico, como que se agora que nós estamos produzindo o fruto do Espírito, olharemos para as outras pessoas com indiferença, ou vamos pensar que somos superiores aos outros, porque agora há um romper de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que existirão falhas no corpo de Cristo, inclusive em nós. É isso que Paulo diz no capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós precisamos reconhecer que as pessoas que estão ao nosso redor também falham, como nós falhamos. Não estamos aqui criando uma plataforma como se nós, uma vez que estamos em Cristo, não temos mais fraquezas ou não tropeçamos. Pelo contrário, meu irmão, se não fosse a graça de Deus aqui hoje, nessa noite, sobre a minha vida, eu sequer poderia estar com vocês. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. E quando nós percebemos que um irmão foi surpreendido em alguma falta, uma igreja saudável, uma igreja sadia se moverá a fim de que esse irmão seja restaurado. É por isso que o Espírito está produzindo o seu fruto em nós, para que possamos agir em edificação na vida dos nossos irmãos, para restaurar os nossos irmãos. Há uma responsabilidade mútua de cuidado uns com os outros. Mesmo que algumas ações, e eu entendo que são de responsabilidade pastoral, há coisas que apenas os pastores irão tratar, cuidar, mas como corpo de Cristo, nós precisamos cooperar no que pudermos para que haja restauração na vida do nosso irmão. Não podemos apenas transferir essa responsabilidade para o cuidado pastoral, mas como igreja, como irmãos em Cristo, nós temos uma responsabilidade sobre a vida do nosso irmão. A epístola de Tiago, no capítulo número 5, nos versos 19 e 20, são os últimos versículos da epístola de Tiago. Veja o que o texto diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós vamos ver o nosso irmão que talvez surpreendido em alguma falta, que de alguma maneira pecou, e agirmos movidos pelo Espírito, produzindo o fruto do Espírito, e trazê-lo a um lugar de arrependimento. Tiago diz que ele será não somente salvo da morte,
mas também uma multidão de pecados será coberta. É o Espírito que nos capacita para isso. Paulo está falando de unidade na Epístola aos Gálatas. Ele estava combatendo um falso ensino que estava produzindo uma facção no seio da igreja. Os falsos mestres queriam até mesmo afastar os Gálatas do próprio apóstolo Paulo. Algo que nós vemos claramente no texto da epístola. Gálatas capítulo 4, versos 16 e 17. Paulo faz uma pergunta aos Gálatas: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem o quê? Afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Havia um sentimento faccioso no coração daqueles falsos mestres. Eles queriam afastar os Gálatas do apóstolo Paulo. O antídoto aplicado é o próprio Evangelho, que produz a vida do Espírito e evidenciada no fruto do Espírito. Então, como esse partidarismo é eliminado do corpo de Cristo? Através do Evangelho, através da palavra, que revela o Cristo crucificado. E mediante a fé pela graça, somos livres, e nesse lugar onde nós temos essa liberdade, não vamos dar ocasião à carne, oportunidade à carne, mas nós vamos nos render ao Espírito para que o seu fruto seja manifesto. Agora está sendo aplicada a vacina de reforço. Por quê? Paulo primeiro falou sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é para que fiquemos apontando o dedo um para o outro, apontando falhas e ainda deixando o próprio irmão perecer. O fruto do Espírito é para que com brandura, é o que está no próprio texto, em Gálatas 6, no verso de número 1, você viu o seu irmão tropeçar? Você viu o seu irmão fraquejar em alguma área, pecar? Corrija-o, mas com o espírito de brandura, com o espírito de mansidão. E o que é a mansidão? Senão o fruto do Espírito. E lembra que eu disse que o fruto do Espírito é um pacote indivisível? Que não tem como você escolher qual aspecto do fruto você quer manifestar? Então, uma vez que encontramos um irmão em uma fraqueza, ele tropeçou, ele precisa de ajuda, o chamado é: olhe para o seu irmão com misericórdia, corrija-o, dê uma palavra a ele, mas com arrogância, com rispidez? Não, com o espírito de mansidão, para que ele seja corrigido e restaurado. E eu creio que o Senhor está nos chamando para agirmos como restauradores dentro do corpo de Cristo, aqueles que trarão edificação. E aí o texto em Gálatas 6, no verso 1, diz: vós que sois espirituais, ou seja, aqueles que possuem suas vidas direcionadas pela ação do Espírito de Deus, estes possuirão um coração cheio de misericórdia. Essa misericórdia que flui de dentro de nós é uma ação do Espírito Santo, mas também esses que são espirituais caminham de modo vigilante quanto a si mesmos. Entenda que o nosso chamado não é vigiar a vida do irmão. É interessante que Paulo fecha o versículo de número 1 dizendo: olha, se você vai corrigir o teu irmão, faça isso com o espírito de brandura, mas guarda-te para que não sejais também tentado. O que Paulo está dizendo? Quando nós reconhecemos nossas próprias vulnerabilidades, quando nós reconhecemos que também somos homens, que temos as nossas fraquezas, nesse lugar nós somos protegidos de hipocrisia. Não subimos em um lugar como se nós fôssemos os santarrões. Não, nós somos dependentes da graça como o nosso irmão também depende. Então, quando nós vigiamos o nosso coração, nós somos protegidos da hipocrisia, nós somos protegidos até mesmo da autoexaltação. Novamente, isso é frequente nos escritos de Paulo. Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 12, é um texto que eu costumo falar muito aqui no Imersão. O texto diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu gosto muito desse versículo, porque eu sempre o citei dizendo: aquele que está de pé,
veja que não caia. Mas Paulo parece ainda nos deixar com um alerta, um amarelo piscante, dizendo, não é o que está de pé, é o que pensa que está de pé. Porque se nós estamos, é graça, é o Espírito Santo que tem falado aos nossos corações, que tem nos sustentado. E não só isso, se olharmos outro texto, Filipenses capítulo 2, verso de número 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então eu olho para o meu irmão e eu o vejo superior a mim. O meu irmão olha para mim e ele me considera superior a ele. E quando nós nos relacionamos dessa maneira, nós não caminharemos em vanglória. Na verdade, nós olharemos como o Senhor Jesus nos ordenou. Vocês viram eu lavar os pés de vocês? Façam o mesmo uns com os outros. Ele é o mestre, mas o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos. Esse é o ensino de Paulo. Paulo não está criando uma nova teologia. Paulo está olhando para o exemplo de Jesus e dizendo, sejam como ele. Esse era o esforço de Paulo. E esse é o meu esforço aqui nessa noite. Estar aqui olhando para Jesus. Quando ele diz, sede meus imitadores, ele tem o cuidado de dizer, olha, quem eu estou imitando? Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Quando reconhecerem alguma virtude em nós, é Cristo. A glória é dele, a honra é dele. E então, em Gálatas, no capítulo 6, Paulo prossegue no verso número 2, e ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo deve ser equilibrado com o verso de número 5, como se fosse uma balança de pesos. Olhe para o verso de número 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo não está caindo em contradição, porque no verso de número 2 ele diz, levai a carga uns dos outros. E agora no verso de número 5 ele diz, mas cada um leve o seu próprio fardo. O que Paulo está fazendo é equilibrar esse chamado. Todos possuem uma responsabilidade mútua quanto aos fardos dos nossos irmãos. Nós temos um chamado, mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade individual e intransferível sobre o nosso próprio fardo. Ou seja, eu tenho um chamado, uma responsabilidade de cuidado mútuo, mas ao mesmo tempo eu entendo que o meu irmão que cuida de mim não pode me tirar da responsabilidade que eu tenho a respeito de mim mesmo. Então Paulo está equilibrando. O equilíbrio contido nesses versículos é perfeito. Nós não devemos ser apáticos, indiferentes em relação à necessidade do próximo. Nós precisamos estar sensíveis, mas ao mesmo tempo que também não devemos viver transferindo nossas responsabilidades e culpas para o outro, gerando uma espécie de auto-vitimização, como se nós fôssemos vítimas do que está acontecendo e eu mesmo não tivesse uma responsabilidade com a minha jornada, sempre transferindo a culpa para o outro. Então, nós precisamos estar sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, mas atentos que temos uma responsabilidade com a nossa própria jornada. Se observarmos esse texto, equilibrando o verso 2 com o verso de número 5, a obrigação de carregar os fardos uns dos outros é recíproca. Mas sobre os espirituais, aqueles que são regidos pelo Espírito, repousará uma atenção especial em relação ao fardo dos mais fracos. Entenda que nós precisamos olhar para os nossos irmãos mais fracos e, com misericórdia, vê-los, que talvez eles não pensem como nós estamos pensando. É olhar com o olhar de misericórdia. Romanos, capítulo número 15, verso de número 1, Paulo está falando no contexto da liberdade cristã e ele diz assim, ora, nós que somos fortes. Veja que interessante, né? Paulo diz, nós que somos fortes, ele está falando do conhecimento, da liberdade. Você que conhece a liberdade que você possui no Espírito. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Veja que desafio.
é sempre crucificando as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Então, nós que temos o conhecimento, precisamos olhar para aquele que não tem e ter misericórdia, suportá-lo em amor. Esse é o nosso chamado. Então, aqueles que são regidos pelo Espírito parecem repousar uma atenção mais específica em relação aos fardos dos mais fracos. E quando olhamos para isso, irmãos, nós estamos falando do próprio Jesus. E o exemplo, novamente, não é apenas de Paulo, é o próprio Deus. O Senhor é aquele que com braço forte nos recolhe como ovelhas. O Senhor é aquele que com braço forte nos carrega em seu próprio colo. Há uma palavra profética em Isaías capítulo 40 que revela como o Senhor lida com aqueles que são seus. Você pertence ao Senhor? Então essa palavra é sobre a tua vida. Isaías capítulo 40, verso de número 10. E eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. E que recompensa é essa? Verso de número 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. É o próprio Senhor que nos ensina como devemos lidar com os mais fracos. Porque quando nós estávamos prostrados, ele foi lá com o braço dele, nos recolheu. Em seus próprios braços, ele me carrega, ele te carrega. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo conosco, o que deveríamos fazer em relação aos nossos irmãos que estão precisando? Viver nesse nível é viver dependente do Espírito constantemente. Parece que os maduros são aqueles que mais dependem. E aqueles que são independentes ainda não entenderam. Quanto mais você depender do Senhor, mais clareza e maturidade é destravado sobre as nossas vidas. A sua própria palavra nos convida a lançar sobre ele as nossas ansiedades. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso número 7, diz isso. Lançai sobre ele as vossas ansiedades, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele mesmo diz, coloque sobre mim, lance sobre mim. E uma vez que nós somos restaurados, esse é o nosso chamado. Irmãos, olhar com compaixão e se mover em direção ao seu irmão cansado é se tornar parecido com Jesus. E não há nada mais glorioso na nossa vida do que se parecer com Jesus. Não há nada mais majestoso do que se parecer com Ele, que é o Rei da Glória. E é isso que Jesus nos ensina. Na noite do lava-pés, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, quem seria o maior no reino. E no meio daquela cena, Jesus se levanta e então ele lava os pés dos seus discípulos. Isso é cumprir a lei de Cristo. É o que Paulo está dizendo em Gálatas, no capítulo 6, no verso de número 2. Se vocês levam a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Note, a lei não foi abolida, mas ela foi completamente absorvida pelo próprio Cristo, que deu à lei uma nova forma de cumprimento. Que cumprimento é esse? Agora nós cumprimos a lei como nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não dependemos mais da lei para ser povo do Senhor, porque nós fomos feitos seu povo pela graça. Nós fomos alcançados, nós somos um povo que tem a lei escrita dentro dos nossos próprios corações. E é por isso que desejamos viver essa realidade. É por isso que o Senhor nos chama a um novo mandamento. Naquele contexto do lava-pés, quando os discípulos estavam perplexos, Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos. Que mandamento é esse? João 13, verso número 34. Ele diz, um novo mandamento vos dou. Ah, mas espera aí, como assim, Senhor? Que novo mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Com que magnitude Jesus te amou? Como você descreveria o amor de Jesus sobre a tua vida?
Como você descreveria a experiência de ser amado por Jesus? Agora, Jesus olha para os seus discípulos após eles estarem perplexos por causa do lava-pés. Ele diz, é um mandamento, tá? Não é uma sugestão, é uma ordenança. Da mesma maneira que eu vos amei. Amem uns aos outros. Esse é o chamado de Paulo. Por isso que ele diz, se vocês levarem a carga uns dos outros, vocês cumprirão a lei de Cristo. O texto em Gálatas 6 é completamente equilibrado. O verso de número 3 prossegue. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. O fruto do Espírito sempre nos levará à semelhança de Cristo. O chamado aqui é humildade. Nós já lemos aqui Filipenses 2 hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, e olha que ele era, mas ele sendo, ele não usurpou o ser igual a Deus. Se virmos um irmão tropeçar e formos corrigi-lo, ajudando-o em suas fraquezas, nós não podemos fazer disso uma plataforma de orgulho, como se fôssemos bons, como se fôssemos alguma coisa. Não pense que somos superiores em relação uns aos outros, porque de fato não somos. O que Paulo diz é, considere o teu irmão superior a você. E o pior é pensar ser, não sendo. Porque em Filipenses 2, Paulo testemunha, e sabemos disso. Ele sendo Deus, ele era. Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas que terrível é não ser e pensar que é. Isso seria criar um engano a respeito de si mesmo. Seria viver enganado a respeito da nossa identidade. O conhecimento de Deus é revelado no Cristo que nos libertou. E perceba como que a Epístola aos Gálatas trata desse tema, libertação. Mas não podemos fazer dessa liberdade, não podemos fazer desse conhecimento uma pedra de tropeço para nós mesmos. Esse é o ponto de Gálatas, capítulo de número 5. Quando você olha o verso de número 13, ele diz, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos, uns dos outros. Esse é o ponto de Paulo. Se abrirmos em 1 Coríntios, capítulo 8, no verso de número 2, Paulo exorta aos coríntios para que o conhecimento que eles tinham não se tornasse uma pedra de tropeço para eles mesmos. 1 Coríntios 8:2 diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se você bate no teu peito e diz, eu sei, Paulo está dizendo, você ainda nem aprendeu como convém saber, qual é o modo correto de lidar com essa sabedoria. Então, nós temos que ter cuidado para que a liberdade e o conhecimento de Deus não se torne uma pedra de tropeço para as nossas vidas. E isso acontece porque nós administramos essas bênçãos longe do temor do Senhor. E aí isso se assemelha, por exemplo, a Salomão, um homem cheio de sabedoria. Mas veja que tropeços terríveis aquele homem cometeu, porque em algum momento ele passou a administrar o que ele tinha distante dos braços do Senhor, distante do temor do Senhor. E há algo ainda que deve chamar a nossa atenção. O conhecimento de Deus e essa liberdade não deve ser uma pedra de tropeço para nós e tampouco para os mais fracos. Porque se nós fizermos o mais fraco tropeçar por causa da nossa liberdade, vou te dizer, não é somente contra o teu irmão que você peca, é contra Deus, é contra o próprio Cristo que morreu por ele. Sou eu que digo isso? Não. A Escritura, ainda mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo de número 9, ele diz, vede, porém, que esta vossa liberdade, olha o tema, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, você que é forte, não use do seu conhecimento para que o teu irmão mais fraco tropece. Verso número 10, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, não é você que perece. Perece um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos,
golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, quando nós usamos da nossa liberdade, sem o temor do Senhor, sem o fruto do Espírito, usamos do nosso conhecimento, sem ser regido pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer o nosso irmão mais fraco tropeçar. E Paulo nos chama a atenção a respeito disso. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo, a si mesmo se engana. E ele prossegue no verso número 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. À medida que eu lia esse texto hoje, eu percebia como que Paulo é extremamente equilibrado. Se você pegar o verso de número 3 e retirá-lo do seu contexto, podemos correr o risco de sugerir ser errado autoexaminar-se e encontrar algo digno de louvor, né? Porque a gente pode dizer, olha, você não pode dizer que há nada de louvor em você. Mas esse não é o ponto de Paulo. Por quê? O ponto é que se há algo de louvor em nós, se existe algo de bom em nós, sabemos que a excelência não vem dos nossos méritos. Então é importante que você se autoexamine e encontre coisas que produzam louvor. Mas quando você identificar essas coisas, você também reconhecerá a fonte, porque você sabe que o vaso é de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja completamente de Deus. E eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas. À medida que o fruto do Espírito for manifesto e nos movermos, nos assemelhando a Cristo, e identificarmos algo na nossa jornada que for digno de louvor, nós reconheceremos a fonte. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que está produzindo isso em nós e através de nós para a glória dele. O que Paulo ressalta aqui é a responsabilidade pessoal. Por quê? Não cabe a um cristão avaliar ou julgar o ministério de outro. Ele está dizendo, julgue você a si mesmo. Não se julgue baseado no outro. Então, eu não posso me julgar baseado no Reginaldo. O Reginaldo não pode julgar a si mesmo baseado no Zeca. Cada um que está aqui, olhe para si mesmo, examine-se a si mesmo, não baseados uns nos outros, mas baseado apenas em Cristo Jesus, naquilo que nós fomos chamados para viver nele. É uma responsabilidade, porque cada um, escreva isso na tábua do seu coração, cada um deve prestar contas a Deus pelo seu próprio ministério. Cada um deve prestar contas a Deus a respeito do seu próprio chamado. Então, aquele que gloria-se, se você se gloriar, glorie-se no Senhor. Esse é o nosso chamado. Então, Paulo agora chega no verso de número 5, equilibrando toda a sessão. Paulo conclui a ideia dizendo que o fardo é sua responsabilidade, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, cada um de nós prestará conta, pelo menos, sobre o que você carrega. Essa será a marca do grande dia. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. E entenda que nós estamos falando aqui de um julgamento de obras, não de salvação, porque nós não somos salvos pelas obras. A Epístola aos Gálatas já deixou isso claro. Nós somos salvos pela graça, mas recompensados de acordo com a maneira como vivemos. Comecei a ler um livro chamado Recompensas Eternas. É um livro de escatologia, um livro sobre o Apocalipse, e fala sobre recompensas eternas, sobre como nós deveríamos ter uma expectativa mais aflorada a respeito de como será a nossa recompensa na eternidade. E o livro de Apocalipse aponta para isso. À medida que vivemos nesse mundo, precisamos estar preocupados com a nossa conduta, porque a nossa recompensa será de acordo com o modo como nos conduzimos nessa vida. 2 Coríntios, capítulo número 5, versos número 10, é um texto que aponta para essa verdade. Porque importa que todos nós, marque isso na tua Bíblia, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
ou seja, por meio da sua vida, por meio da sua jornada. Vá também a Romanos, capítulo número 14, versos número 10 e 12. O texto diz: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então veja como que Paulo equilibra a sessão. Ele nos chama a estarmos sensíveis ao fardo do nosso irmão, a levar a carga uns dos outros, mas ao mesmo tempo ele diz: você tem sua responsabilidade, e essa responsabilidade é intransferível. Então cada um leve também o seu próprio fardo. Meu irmão, se nós conseguirmos equilibrar isso na nossa vida, nós não vamos colocar peso sobre a vida do nosso irmão. Pelo contrário, nós seremos pessoas que também estaremos sensíveis, ajudando e sendo ajudados. O corpo passa a caminhar de maneira bem ajustada. Esse versículo equilibra toda a sessão. E agora Paulo prossegue e de um modo muito cuidadoso reconhece a importância daqueles que estão instruindo os Gálatas na Escritura. No capítulo 6, no verso de número 6, Paulo diz: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O apóstolo aborda agora o cuidado que a comunidade de fé, a igreja, deve ter no que se refere aos recursos adequados e suficientes para o sustento daqueles que ensinam a palavra. Ele está dizendo aqui: olha, você está sendo instruído? Você está recebendo instrução? Então faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ele está dizendo: cuidem daqueles que ensinam vocês, que instruem vocês. Ele está chamando a atenção dos Gálatas para que eles estejam sensíveis às necessidades do sustento daqueles que ensinam a palavra. Eu fiz aqui um recorte de um texto do N.T. Wright. Eu queria ter muito cuidado com essa passagem, com esse versículo, até mesmo para que eu não viesse falar de mim mesmo, mas pudéssemos ouvir o que o texto está dizendo. E N.T. Wright diz que Paulo reconhece que sem um ensino sério, boa parte de seus ouvintes simplesmente não poderia entender o que ele estava dizendo. O que N.T. Wright está sugerindo aqui? É que os Gálatas, sem um ensino adequado, talvez não conseguiriam interpretar a epístola de acordo com o que Paulo de fato queria que eles entendessem. N.T. Wright continua, abro aspas: os mestres precisam de recursos. Eles precisam ser liberados, pelo menos em parte, de ter um trabalho de período integral ou possivelmente de um trabalho que exija muito sobre o aspecto físico. Fecho aspas. De fato, se você está dedicado ao ensino, irmãos, para eu estar aqui hoje ministrando, o meu dia inteiro foi dedicado para preparar essa ministração. E aí perceba como que isso de fato exige. Hoje eu terminei 3 horas da tarde, aí Bianca falou: hoje você terminou cedo, mas só que eu comecei às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu estava sentado. Ou seja, se eu começasse às 9, eu ia terminar quase no final do dia. E é um tempo que é necessário. E eu vejo que isso é uma oportunidade que Deus nos dá para que eu possa, entrar dentro dessa mina e escavar e retirar dali um tesouro para poder trazer aos meus irmãos. Esse é um chamado. E Paulo olha para os mestres e ele diz que é necessário que esses possam estar sendo cuidados. Vou novamente ler o verso de número 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. As cartas de Paulo frequentemente fazem referências ao Antigo Testamento, mas os mestres precisavam levar os Gálatas a um aprofundamento necessário nas Escrituras. Pense que era necessário uma imersão bíblica em Levítico para que os Gálatas pudessem entender algumas questões a respeito da lei. Era necessário mestres para ensinar a igreja da Galácia do Sul. Isso não é algo apenas do nosso tempo. Lá a igreja precisava também ser instruída, precisava ganhar esse entendimento, ainda mais uma igreja gentílica. Por quê? Uma igreja de gentios não tinha contato com a lei de Moisés. Quem iria ensinar Gênesis para os Gálatas? Quem iria ensinar o Êxodo para os Gálatas?
Levítico, Números, Deuteronômio, os profetas. Paulo fundara a igreja, mas Paulo não estava direto com a igreja. Paulo estava sempre em viagens. Ele passava em igrejas ali por um tempo, mas ele precisava deixar aquele lugar. E os mestres continuavam ensinando. E isso é algo necessário para o nosso tempo. O ensino bíblico é necessário. E parece que no século XXI, nos dias que nós estamos vivendo, essa necessidade se tornou uma urgência. Abro aspas, uma citação de N.T. Wright. Muitas igrejas, supostamente bíblicas ou conservadoras, sofrem de uma espécie de anti-intelectualismo. O que ele está dizendo? Que algumas igrejas que até afirmam ser bíblicas estão deixando de valorizar o estudo da palavra. Estudos bíblicos parecem sofrer um esvaziamento. E sabe qual é o resultado disso? Nós vemos dúvidas no coração dos nossos irmãos. Nós vemos pessoas que não conseguem se apropriar das verdades eternas que já estão liberadas. Parece que vivem sempre debaixo de uma ilusão de falta. Não é porque Deus não está derramando, é porque não conseguem se apropriar das verdades eternas. E a consequência desse esvaziamento é que muitos estão sendo levados por falsos ventos de doutrinas. Heresias passam a se tornar verdades, fundamentos, porque você não tem conhecimento, o conhecimento de Deus. Então o ensino bíblico é necessário. Sabemos que os extremos têm sido uma pedra de tropeço no discernimento dessa questão. Por que eu estou dizendo isso? Alguns fizeram do seu chamado ministerial um comércio. Então usam da palavra para vender a palavra, para vender os seus ensinos. Usam a palavra como uma forma de enriquecimento às custas da bondade, da fé, da generosidade da igreja. Mas equilibrar essa questão é vital para que a igreja esteja sensível à necessidade daqueles que se empenham no ensino, mas ao mesmo tempo identifiquem aqueles que abusam das pessoas, que estão abusando da fé, que são lobos vestidos de ovelhas. E isso precisa ser denunciado. Mas o ponto para Paulo é: estejam sensíveis às necessidades daqueles que vos ensinam, que se dedicam a ensinar a palavra. O verso de número 7 traz uma palavra que ao mesmo tempo nos protege, nos conduz a sondar os nossos próprios corações e intenções. Porque como lidar com essa questão? Como equilibrar essa questão? Existem lobos vestidos de ovelhas. Existem pessoas que querem abusar da fé, mas existem aqueles que estão se dedicando sinceramente, cumprindo o seu chamado. Como proteger o coração? Aí Gálatas 6 parece que traz o remédio. Ele diz: não vos enganeis. Tem lobos vestidos de ovelhas? Tem pessoas sinceras? Escute isso. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E, meu irmão, como que os meus olhos se enchiam de lágrimas à medida que eu fazia essas anotações. Se aquele que instrui cumprir o seu chamado, tendo segundas intenções, tentando manipular a palavra, tentando manipular pessoas em benefício próprio, Paulo está dizendo: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que eu estiver semeando aqui nessa noite, eu vou colher. Aquilo que cada um de nós semearmos, isso nós colheremos. Cada um colherá. A mensagem dessa máxima é a lex talionis, é a lei da retribuição. O ponto crítico é que a natureza da semeadura e colheita sempre aponta para um aumento exponencial do que é colhido. Como assim? Esses dias eu comprei um mamão papaya e arrancamos a semente deles. Eu tenho uma sementeira lá em casa, mas que eu nunca tinha usado. Comprei terra e com a minha sogra nós colocamos uma, duas sementes em cada um daqueles espaços da sementeira. Eu acho que deve ter pelo menos umas 14 mudas de mamão. Eu não plantei uma semente de mamão esperando colher uma semente de mamão. Na pior das hipóteses, um mamão. Mas nós sabemos que um mamoeiro saudável vai me fazer colher muitos mamões. Por que eu estou falando disso? Quando semeamos, nós colhemos muito mais do que semeamos. Então, se eu estiver aqui hoje semeando com segundas intenções, cara, eu fui completamente destruído hoje. Meu coração completamente testado ao fogo.
E isso protege os nossos corações. Porque quando nós nos dedicamos ao cuidado dos nossos irmãos, você também fará isso com o seu coração puro, entendendo que aquilo que você semeia, você colherá. E você não vai colher uma semente de mamão ou apenas um mamão se você colocar uma semente de mamão na terra. Será uma colheita. Então Paulo protege o coração dos Gálatas. Ele diz, fique tranquilo, que de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. E ele prossegue no verso número 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então Paulo apresenta o contraste entre dois tipos de sementes e suas respectivas colheitas. Aqueles que semeiam para os seus próprios desejos, aqueles que semeiam segundo as suas intenções carnais, estes colherão para a sua própria corrupção. A NVI diz, colherão para a sua própria destruição. Egoísmo e inveja estão entre as obras da carne. Nós lemos isso em Gálatas 5. Na lista elencada por Paulo, 15 manifestações de obras da carne, lá estava a inveja, estava o egoísmo, sem falar da idolatria. Por quê? Porque a idolatria hoje não é mais apenas se dobrar diante de uma imagem, de uma estátua. A idolatria tem assumido outros contornos. Falamos isso aqui, a avareza. Então, se alguém se move com segundas intenções a respeito das riquezas desta terra, isso é avareza. Se alguém se move com segundas intenções a respeito de posições ministeriais, isso é idolatria. Se alguém se move porque está em uma plataforma de influência, onde ele pode falar e outras pessoas lhe ouvem, e esse é o seu lugar de satisfação, isso é idolatria. A colheita dessas sementes é desastrosa. E geralmente essas pessoas vivem inseguras. São duas coisas que podem acontecer com essas pessoas. Elas vão se sentir inseguras, ou então um espírito narcisista de superioridade vai dominar o coração delas. Por quê? Essas pessoas constantemente estão dependendo de aprovação alheia. Elas nunca estão contentes em Deus. Elas sempre estão vazias, nunca estão satisfeitas. E esses são apenas os primeiros frutos do que será a colheita completa, que será conhecida só lá no dia de Cristo. Aquilo que o homem semear, isso ele certamente colherá. Mas aqueles que semeiam para o Espírito, aqueles que cultivam o fruto do Espírito, que manifestam esse fruto, e que fruto é esse? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esses já possuem as primícias do Espírito. E nós sabemos que as primícias do Espírito são os primeiros frutos. De que colheita? Aqui? Não. A colheita será na eternidade. Então, aqueles que semeiam no Espírito, ou que semeiam para o Espírito, colherão vida eterna. A pergunta que não se cala dentro de mim aqui nessa noite: para quem eu tenho semeado? E essa pergunta é uma pergunta que cada um faz para si mesmo. Essa pergunta é uma pergunta que você precisa fazer aqui nessa noite. É um autoexame que não pode ser terceirizado. Mas à medida que nós encontramos a oportunidade de semear para o Espírito, que as nossas prioridades, as nossas intenções, as nossas motivações sejam levadas até a cruz de Cristo. E lá, na cruz de Cristo, onde eu estou crucificado, onde nós estamos crucificados com Ele, não vivemos, porém vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. E Paulo prossegue no verso de número 9, porque se essa autoavaliação estiver sendo feita sinceramente, em contrição, em arrependimento, olha o que ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, à medida que nós semeamos para o Espírito, sondando os nossos corações no Espírito, não esmoreça, não desanime de fazer o bem. A linguagem de Paulo ainda é de colheita, no tempo certo, a seu tempo. Se nós não desfalecermos, veja que é um chamado à perseverança. Precisamos continuar, não podemos esmorecer. Se nós perseverarmos semeando, nós colheremos de tudo que estamos plantando. Quando? No meu tempo? Não. A seu tempo. O texto em grego aqui
É kairó, gar e dio, que pode ter o sentido no tempo oportuno, que é unicamente peculiar a si mesmo, ou seja, naquele tempo que só pertence a ele mesmo, nessa oportunidade, nesse momento perfeito, que tem a sua perfeição nele mesmo. Esse será o momento do Senhor, esse será o momento da colheita. O momento perfeito não é o nosso momento, é o momento que ele tem para nós. Esse é o kairos. As implicações escatológicas dessa expressão kairos é extremamente importante para Paulo e deve ser para nós também, porque o nosso chamado é a eminência do dia do Senhor que já raiou sobre nós, que já foi inaugurado na cruz do Calvário e pesa sobre nós o fim dos séculos, a consumação dos séculos. Assim, Paulo está insistindo, ele estaria aqui hoje falando conosco, insistindo a nós: vivam como se já fosse o pleno dia, vivam como se já fosse o dia da colheita, vivam como se fosse o momento oportuno. Paulo escreve isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo número 10, chamando a nossa atenção para a eminência desse dia que já foi inaugurado. 1 Coríntios 10, verso de número 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos para nós, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem, marque isso na tua Bíblia, os fins dos séculos têm chegado. Paulo não está dizendo que para nós que estamos em Cristo, o fim dos séculos vai chegar. Veja, meu irmão, como que a nossa concepção escatológica, por vezes, é distorcida em relação ao ensino apostólico. Para Paulo, ele diz: o fim dos tempos já chegou sobre você que está em Cristo. Esse dia já é inaugurado, já raiou. E se você entende isso, vá a Romanos, capítulo 13, verso de número 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Aqui a palavra é kairos, é o tempo oportuno. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Vou parar aqui. O que Paulo está dizendo? Viva hoje como se o dia de Cristo já estivesse raiado, como se já fosse meio-dia, como se o dia de Cristo já estivesse de fato inaugurado, porque para nós esse dia já está presente em alguma medida, não consumado ainda, porque nós aguardamos e creia, meu irmão, os céus se abrirão do ocidente ao oriente, mas para nós esse dia já raiou, para nós o fim dos séculos já pesa sobre os nossos ombros. E então voltamos para Gálatas, o último verso dessa noite. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, meu irmão, e como que a palavra de Deus é perfeita. Eu estava falando para vocês aqui do kairos de Deus. E qual palavra grega Paulo usa para falar de oportunidade? Se você for no texto grego, é kairos de novo. Então o que Paulo está dizendo? Enquanto tivermos oportunidade, enquanto há esse tempo oportuno para você, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé, dependendo da sua versão. Fazer o bem, guiados pelo Espírito, ou seja, sem segundas intenções, sem intenções carnais, com o coração testado pelo Espírito, é uma oportunidade que nós temos aqui e agora. E esse é o momento oportuno. Hoje, quando esse momento oportuno é aproveitado corretamente, embora os dias sejam maus, os dias sejam difíceis, nós remiremos o tempo. É o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, versos 15 a 18, ele diz: os dias são maus, mas nós devemos remir o tempo, nós devemos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. E como ele faz isso? Se você for a Efésios 5, verso 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. Porque se nós nos enchermos do Espírito, as obras da carne não terão oportunidade. O fruto do Espírito será manifesto. Nós nos moveremos em verdade. É assim que fazemos a verdade do Evangelho uma mensagem viva em nós,
na nossa conduta. Fazemos o bem porque o Senhor nos chamou a amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento. A justiça é dele, a honra é dele. E por fim, Paulo diz: façamos o bem a todos. A nossa conduta regida pela bondade e generosidade do Espírito não é seletiva. A gente não olha para o que está lá fora e diz: eu não tenho nada com essa pessoa que está aí fora. Nós precisamos ter um olhar sensível. E esse é o amor de Cristo. Porque Jesus mesmo, em seu ministério messiânico, que foi iniciado para os judeus. Entenda que Jesus, quando veio, primariamente, o seu chamado era para a casa de Israel, era para os judeus. Mas ainda assim, Jesus também se moveu em compaixão, em misericórdia, em bondade em relação a alguns gentios. Quando nós lembramos daquela mulher Ciro-fenícia, é um texto muito conhecido, que está lá em Mateus 15. Aquela mulher não era uma filha de Israel, ela não era uma judia, ela era uma estrangeira. Mas ela roga a Jesus: filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia. Jesus olha para aquela mulher e ele mesmo diz: olha, eu não vim para vocês, eu vim para os filhos de Israel, eu vim para a casa de Israel. E aí o que ela diz? Até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus olha para aquela mulher e se move em compaixão. Façamos o bem a todos. Olha aí Tiago capítulo 4, verso de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É o exemplo do próprio Cristo. Paulo está bebendo naquilo que o próprio Cristo deixou para ele e para nós. O ponto para Paulo é que nós devemos fazer o bem a todos. Mas ele abre um ponto de atenção para nós. Ele abre um lugar em que devemos estar atentos, principalmente aos irmãos da fé. Nós precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, compartilhando da mesma fé. Uma igreja sensível às necessidades dos mais vulneráveis. Esse texto que nós acabamos de ler é uma passagem extremamente equilibrada. Cada um esteja atento para não pesar sobre o próximo aquilo que é a sua própria responsabilidade, mas ao mesmo tempo sensível às necessidades uns dos outros. Irmão, que texto maravilhoso, equilibrado. Se um versículo desse é tirado do seu contexto, a gente pode correr o risco de fazer uma bagunça. Mas quando você lê o texto no seu contexto, somos chamados a um lugar de unidade estabelecida no próprio corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser profundamente sinceros a respeito do que nós estamos semeando. O assunto dessa noite é vida ou morte. Aquele que semeia para a carne, colherá a destruição. Aquele que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Se estivermos rendidos ao Espírito, meu irmão, não somente recursos financeiros, mas as nossas palavras, as nossas ações. E eu refletia nessa tarde até mesmo a atenção que nós damos aos nossos irmãos, o tempo que dedicamos. Às vezes uma pessoa só está precisando de um pouco de tempo, que você dedique atenção àquela pessoa. E se fizermos isso dedicando os nossos corações rendidos ao Espírito Santo, eu te garanto, serão sementes que glorificarão a Deus e que certamente nós colheremos se não esmorecermos. Ou seja, não será fácil, precisaremos perseverar, porque, afinal de contas, o nosso Deus é galardoador de todos os que buscam a Ele diligentemente. E aquilo que o homem semear, certamente Ele colherá. Sabe, nessa noite, que possamos pedir ao Espírito que Ele nos ensine a santificar as nossas sementes, que as nossas motivações, intenções, ações sejam testadas pelo fogo hoje e agora, porque hoje esse fogo purifica, mas no grande dia ele será consumidor. Então que essa noite a nossa oração seja: Senhor, aqui estamos nós. E eu queria fazer algo diferente nesse final. Eu queria que vocês pudessem orar por mim, para que o Senhor continue me ensinando a testar as minhas intenções. Só Deus sabe o quanto é desafiador estar aqui. E quantas vezes não somos tentados a esmorecer. Mas essa palavra hoje ela é para mim também.
como todas são, mas de uma maneira muito específica. Porque o que o Senhor ministrou em meu coração é que se eu não esmorecer, eu vou colher dessas sementes. Eu vou ficar aqui de joelhos, vocês podem ficar ao meu redor. E vamos orar, agradecer a Deus e pedir que Ele nos ensine, sobre essa semente.